E aí, meninos do Educar, sétimo ano, vamos dar continuidade no nosso conteúdo sobre população brasileira, parte 2. Meninos, eu estou colocando aqui para vocês alguns conceitos demográficos, que esses conceitos não tem no livro didático de vocês, certo? Por isso, eu preciso que vocês tenham bastante atenção nesses dois conceitos que eu vou colocar aqui para vocês, que são de extrema importância para que a gente possa dar continuidade no nosso conteúdo. Vamos lá. O primeiro conceito que eu tenho aí é sobre população absoluta. O que é essa população absoluta? População absoluta nada mais é que o total de habitantes do planeta Terra, beleza? Então, esse total de habitantes do planeta Terra, eu posso especificar, no caso, se eu quiser a população absoluta de um determinado país, eu posso ter contagem? Posso. Eu posso ter a população absoluta de um continente? Posso também. Como também eu posso ter de uma região ou de um município. Então, a contagem, certo? A contagem de habitantes, do total de habitantes do planeta Terra, exatamente é o quê? É a população absoluta de um determinado lugar, beleza? Que pode ser um país, continente, região ou município, beleza? O Brasil, ele possui uma população absoluta elevada. Significa dizer o quê? Que aos nossos habitantes, nós temos muitos brasileiros, não é isso? No nosso país. Ele é considerado o quinto país mais populoso do mundo. Então, nós temos muitos habitantes. Eu coloquei aqui para vocês os 5 países mais populosos do mundo. Nós temos outros? Temos, mas estou levando aqui como referência somente até o Brasil, exatamente que é o que nós estamos estudando. Vamos lá. Os países mais populosos do mundo, o primeiro, quem é? China. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, a Indonésia. E o quinto, o Brasil, certo? Então, está aí para vocês os 5 países mais populosos do mundo. E o nosso próximo conceito, certo? Que devemos saber sobre a questão da população é a densidade demográfica, ou também eu posso chamar também de população relativa. Tanto um nome como o outro, tudo dá no mesmo, densidade demográfica ou população relativa. É a mesma coisa, certo? Mas o que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ela nos indica a quantidade de pessoas que ocupam determinado espaço, beleza? Então, a densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica ela é obtida através da divisão do número total de pessoas. O que é esse número total de pessoas que a gente viu no slide passado? É o que? É a população absoluta, né? População absoluta, pela área que ocupa. Essa área que ocupa pode ser, no caso, eu posso querer só apenas de uma cidade, de um município, de um continente, certo? Então, vai de acordo com a área que eu quero estudar. Aí sim eu vou ter quem? A minha densidade demográfica. Eu coloquei aqui para vocês, ó, um exemplozinho bem interessante, certo? Que eu peguei na internet. Aí, ó, densidade demográfica é a mesma coisa que o total de habitantes, que é a população absoluta, dividido pela área. A área que eu quero estudar, certo? A área que eu estou determinando, certo? Que eu quero saber o total de habitantes. Então, aqui, né, nesse jogozinho aqui que eu fiz para vocês, certo? Conclui-se que cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. É só fazer a divisãozinha, não é isso? Vamos lá.
aqui eu coloquei uma perguntazinha para vocês. Olha só. O Brasil é um país populoso e pouco povoado? Sim ou não? Aí, ó, o rapazinho aqui, que são vocês, ó, diz assim, como assim, professora? Não entendi nada. O Brasil é um país populoso ou povoado? Vamos lá, vamos para frente. Vamos ver qual é a diferença entre populoso e povoado. Quando nos referimos a populoso, estamos nos referindo apenas à população absoluta. Olha só, todo mundo. Eu estou fazendo a contagem de todos, é a população absoluta. Aqui eu estou fazendo o que? A contagem absoluta dos continentes, não é isso? Certo? Ok? Agora, quando se diz que um país é muito povoado, significa que ele tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Olha só esse desenhozinho aqui, ó. A população é de 20 pessoas. Aqui também é de 20 pessoas, não é isso? Só que o que vai variar é o tamanho do território. Na letrinha A, o meu território é o quê? 2 quilômetros quadrados. Já na letrinha B, o meu território é 1 quilômetro quadrado. Preste atenção que aqui as pessoas estão mais soltas, não é isso? Olha só, estão mais soltas, não é isso? Dentro do território. Já aqui, na imagem B, as pessoas estão o quê? Praticamente agrupadas, né? Uma juntinha da outra, certo? Então aqui eu posso dizer que é considerado o quê? Um país o quê? Povoado, que o território é bem menor, não é isso? E a população, ó, está bem agrupada, beleza? Vamos lá. O Brasil, apesar de ser pouco povoado, devido à sua grande extensão territorial, tem sua população desigualmente distribuída pelo território. Tem? Tem. Vamos lá. Olha aqui essas luzezinhas. Preste atenção que ela se concentra mais nas áreas litorâneas, não é isso? Ó? Nas áreas litorâneas. Enquanto que as outras regiões, né? Olha só, mal a gente encontra uma luzinha dessa aqui, não é isso? Então, isso aqui exatamente significa o quê? A desigualdade em relação à nossa população. Temos locais que têm maior concentração de pessoas e temos locais que têm menor concentração de pessoas. Entre esses locais nós temos o quê? O Polo Norte, olha aí, praticamente você vai encontrar pouquíssimas pessoas morando lá, né? Devido ao quê? Adaptação do clima. É isso? Nem todo mundo se adapta àquele clima. E para que eu possa fazer essa contagem demográfica, a contagem da população, eu preciso de uma ajudazinha. De quem? Do censo demográfico. Mas o que é esse censo demográfico? Ele sempre aparece com essa siglazinha aqui, ó, na TV, quando se tem ou quando se vai ter o censo demográfico. Que esse censo demográfico, ele é realizado a cada 10 em 10 anos. Mas o que é o censo? É o estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações. Como é que se possibilita o recolhimento de várias informações? Esses carinhas aqui, ó, certo? Esses carinhas, certo? Eles vão até a casa de vocês, beleza? Só que eles vão até a casa de vocês assim à toa? Não. Nós temos aqui um órgão, certo, no Brasil, que ele é responsável pela sua contagem populacional. Que órgão é esse? Ó, o IBGE. O que significa a sigla IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ele é responsável pela essa contagem populacional. Ele é responsável de contratar pessoas, certo? Para que possam ir até a sua casa colher informações. Mas quais são esses tipos de informações que ele escolhe?
né? Ele escolhe exatamente, ó, o número de homens e mulheres, crianças, idosos, onde e como vivem essas pessoas. No caso, eles levam um questionamentozinho, um questionáriozinho no tablet, certo? Tipo um tabletzinho que eles andam. Então, eles vão fazendo exatamente o quê? Pergunta, a quem? As pessoas que estão na sua casa, a uma pessoa responsável da sua casa, certo? Então, a pessoa da sua casa, ela vai exatamente fornecer essas informações para eles. No caso, são quantos homens moram naquela casa, são quantas mulheres, são quantas crianças, são quantos idosos, se todos, a questão da água, ela é encanada, não é, se tem fossa séptica, se não tem, certo? Então, são esses tipos de informações que são coletadas para o censo demográfico em relação à população que nós temos. Então, todas essas informações, elas são importantes para o estudo e o planejamento das questões o quê? Sociais e econômicas do nosso país. Vamos lá. Vamos para o crescimento natural da população. O nosso país, gente, ele já teve um ritmo de crescimento bem mais acelerado do que temos atualmente. E segundo algumas estimativas, deverá seguir diminuindo ainda mais no século XXI. Vixe, então, professora, quer dizer que antigamente a nossa população era bem maior? Com certeza. E se ela seguir o ritmo que está seguindo hoje, realmente ela deverá o quê? Diminuir, certo? Mas isso aí é coisas para a nossa próxima aula. Mas vamos lá. De 1500 a 1872 foi realizada a primeira contagem populacional. Só que essa contagem populacional ela foi feita através de estimativas da população. Estimava-se que a população brasileira era um total de tanto, certo? Então, não tinha muito embasamento, certo? Mas em 1872 foi realizada a primeira contagem populacional. Isso a partir de dados o que? Concretos, não é isso? Através do censo, através do auxílio, né, do IBGE, não é isso? Então, esses dados, eles começaram a ser o quê? Concretos. Já no começo do século XX, que foi feito o terceiro censo, somava-se quase 170 milhões de habitantes no Brasil, certo? Então, olha só a diferença, né, de 1500 para o século XX, é isso? Então, a nossa população, ela veio o quê? Crescendo demasiadamente. Então, no início do século passado, nosso país era essencialmente agrário. Nós sobrevivíamos mais, no caso, as pessoas, tinham mais pessoas na área o quê? Rural, com a maior parte da população vivendo no campo. Então, o campo era o ponto atrativo da população. Então, a população se concentrava mais exatamente no campo, na área rural. A partir da década de 1930, iniciaram-se um processo de industrialização e, consequentemente, um deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Olha só, o atrativo, quem? A industrialização. Ela trouxe o quê? Mudanças significativas no processo de crescimento demográfico. Então, as pessoas deixaram, a grande parte da população deixou o campo para vir para as cidades. Atrás de quê? Atrás do processo de industrialização, atrás de melhores condições de vida, né? Vamos lá. Então, para que tudo isso pudesse ocorrer, nós tivemos aí um processo muito importante, que foi quem? As migrações, é isso? As migrações. Quando eu falo aqui, ó, deslocamento de pessoas do campo para a cidade, eu tenho um tipo de migração, não tem? Né? Então, na década de 1950, intensificaram-se as migrações campo-cidade, principalmente para a região sudeste e centro-oeste.
Olha só, coloquei aqui uma imagenzinha para vocês. Aqui o Nordeste, é isso? Então, a população nordestina, ela migrou para o Sudeste, é isso? E para o Centro-Oeste. Para o Sudeste, por quê? Porque o Sudeste foram exatamente as áreas escolhidas para o processo de industrialização, certo? Então, foram as primeiras indústrias vieram exatamente para a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e o outro atrativo foi na região que Centro-Oeste, devido ao quê? Devido à construção de Brasília, tornando um ponto atrativo, é isso, para a nossa população. Então, a população também migrou muito nordestino migrou para Brasília. Por conta desse processo de industrialização e urbanização, houve melhoria nos padrões de vida. Qual foram essas melhorias? Principalmente na questão da industrialização, tecnologia, foi o quê? A vacinação, os remédios, né, os medicamentos, saneamento básico, coleta de lixo, entre outros. Então, esses fatores aqui foram primordial para a melhoria dos padrões de vida da nossa população. Por isso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento da nossa população, ela se tornou o quê? Acelerado. Que esse acelerado? Ela subiu muito devido à manutenção das taxas de natalidade e à redução das taxas de mortalidade. Então, começou-se a nascer muita gente e a taxa de mortes, que era muito alta também, ela veio o quê? A reduzir. É isso? Então, aqui, vamos pegar aqui, ó, 1870, levando também em consideração a 2010. Olha só, a taxa de crescimento da população, né? Então, a população, ela veio o quê? A aumentar, um crescimento acelerado, né? Isso da nossa população. E, por final, gente, finalizando essa aula, eu coloquei para vocês um exercíciozinho para vocês exercitarem, né? E esse exercício vai ser feito no livro didático de vocês, na página 36 e 37 do livro. Vocês vão fazer apenas as questões 1 a 3, certo? Só a 1 até a 3. Lembrando que a 1 ela é bem expressivazinha, né? Certo? Então, realizem essa atividade, que na próxima aula eu vou concluir o nosso capítulo e também vou corrigir essa atividade, beleza? E qualquer dúvida, pode entrar no Zap e perguntar. Beijo no coração.